Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, o professor não sabe que horas você está vendo esse vídeo, mas fico muito feliz de saber que você está aí do outro lado da telinha para nós aprendermos mais um pouquinho sobre história, né? Nesse momento tão atribulado que nós estamos passando aí, mas que é um momento que nós podemos usar também para adquirir muito conhecimento, tá? Pegue seu lápis, caneta, papel e vamos então fazer umas anotações mais importantes da aula de hoje, que o nosso tema vai ser sobre o iluminismo, tá? O que foi esse iluminismo, né? Antes de nós falarmos o que foi esse iluminismo, é o mesmo material que o professor já disponibilizou para vocês, o mesmo material das lives, e se ainda não tem, entre em contato com o professor, que o professor repassa, certinho? Então vamos lá para saber o que foi esse iluminismo, né? Iluminismo dá a ideia de luz, né? De claridade. O que foi, professor, esse iluminismo? O iluminismo ele foi, na verdade, um período na história mundial, um movimento, né? Que aconteceu na Europa no século XVIII e que teve ligação com o campo das ideias, que teve ligação com a parte intelectual. Tá? Esse movimento aí, esse período também vai ser chamado de século das luzes também, né? Porque dá-se ideia de que todo conhecimento, que uma ideia que nós temos, logo vem na nossa cabeça o quê? Uma luz, né? Por isso o nome iluminismo, por isso esse período aí chamado século das luzes, tá? E quem, professor, que fazia parte desse período aí, né? As pessoas que participaram mais ativamente desse movimento aí eram chamados de iluministas, tá? Esses iluministas, eles eram matemáticos, cientistas, astrônomos, políticos, tá? Filósofos, várias pessoas que estavam dentro do campo do conhecer, do saber, que usava a razão como meio de obter o conhecimento. Esse pessoal, então, era chamado de iluminista, mas nós tivemos muitos iluministas e é um pouco difícil nós estudarmos todos eles, porque na verdade foi um período onde um conhecimento veio à tona e onde todo o pessoal pôde, daquela época, não só da Europa, que vai influenciar no mundo todo, pôde ter acesso a vários conhecimentos, a várias pesquisas, a vários estudos que foram desenvolvidas pelos iluministas, tá? Então nós vamos ver que não foi só em um campo que ele ficou restrito, mas em vários. Tá? Então nós vamos ver nessa aula de hoje aqui, né, quais foram os pontos mais fortes. E só lembrando uma coisa, esse movimento aí, esse período, né, da história mundial aí, vale lembrar que não era já aquele período medieval, né, já tinha passado a Reforma Protestante, veio bem após aquele período do renascimento, né, das ideias, das grandes navegações, aonde a igreja vai acabar perdendo um pouquinho do seu poder, digamos, de conhecimento sobre os fiéis, tá bom? Esse período aí vai acarretar para esses iluministas alguns problemas. Por quê, professor? Que tipo de problema que vai surgir nesse tempo aí? Nesse tempo aí, na verdade, quem detinha, na verdade, o poder do conhecimento, do saber até o presente, era a própria Igreja Católica. Por mais que no período renascentista, vários pintores, vários cientistas começaram então a mostrar suas obras, trazer à tona de volta, né, algumas obras, inclusive obras filosóficas, ela ainda tinha um certo poder sobre as pessoas, tá? E também tinha uma ligação muito forte com o governo, porque no caso desse período aqui ainda continua o sistema de governo monarquia absolutista, ou seja, aonde só o rei manda sem a intervenção de nada. E isso aí vai ser um problema, porque para muitos filósofos que nós vamos ver, através da razão, através do conhecimento, eles vão propor outras formas de governo, dar algumas dicas de como governar e, na verdade, então, eles vão acabar ganhando a oposição da igreja e também do sistema absolutista da época, né? A monarquia absolutista.
Porém, tem um grupo de pessoas aí também, né, não só a classe que estava de fora, que não tinha acesso à informação, mas tem uma classe aí também que vai poder participar e que vai dar um certo apoio para os iluministas, que vai ser a burguesia. Porque na verdade os burgueses na época, ou seja, aqueles que tinham o poder, né, os comerciantes da época, os grandes comerciantes, eles tinham a vontade de participar da vida política, porém só o rei detinha o poder. Tá? Então o professor vai trazer para vocês aqui hoje, nós vamos trabalhar os principais filósofos que nós tivemos neste período aí, tá? Um dos percussores, né, através das ideias dele, aqui vieram tantos outros aí, foi René Descartes. Você já deve ter estudado em filosofia sobre ele no segundo ano do ensino médio, aonde ele vai ser o percussor do racionalismo. O que seria esse racionalismo que vem de raciocinar, aonde todo o conhecimento ele era gerado através do quê? Através da dúvida. Então, os métodos de René Descartes vai ser bem utilizados nesse período aí. Então, o professor trouxe para vocês aqui alguns iluministas, né? Como nós temos aí Husserl, Locke, Voltaire, Quesnay, Diderot, temos Smith, temos Montesquieu, que vão ser grandes pensadores da época. O que esses iluministas eles criticavam? Nós vimos lá atrás, né, que eles vão ganhar alguns opositores, né, principalmente a igreja e o absolutismo, mas eles vão criticar a questão da ideia do regime absoluto estar centrado na mão de uma pessoa só, do rei, das muitas taxas e de tudo que era cobrado da população, que fazia com que essa realeza tivesse, na verdade, várias regalias, tá? Eles também vão ter uma crítica assim bem em cima da questão do mercantilismo. Lembra nós estudarmos algumas aulas atrás sobre o mercantilismo? Nós falamos sobre a colonização do Brasil, depois nós falamos a questão dos metais preciosos, aonde quem detinha esses metais preciosos, essa riqueza toda, era o próprio Estado absolutista, tá? Nós vamos ter também várias críticas que eles fizeram à Igreja Católica, né? Não só pelo motivo das grandes regalias, mas principalmente, né, pelo motivo do poder que eles exerciam sobre as pessoas na época. Por mais que já tinha passado a reforma protestante, em muitos lugares ainda o catolicismo dominava muito e tinha uma grande influência, tá? E uma última coisa que nós podemos colocar aqui, que era uma das críticas, seria então a falta de liberdade de expressão, de pensamento que as pessoas tinham nesse momento, onde na verdade quem governava e tinha todo esse poder aí era a própria igreja. E quais eram, professores, as ideias iluministas, já que eram pessoas tão importantes, tão bem instruídas? Né? Eles valorizaram que a razão, né, como método de se questionar todas as coisas e que todo conhecimento ele viria através da razão e não algo ditado. Claro, nós temos outras obras que foram passadas para frente, como as obras filosóficas, mas temos um detalhe: os filósofos sempre usavam, na verdade, a razão. Eles não ficavam só presos dentro de obras filosóficas antigas, tá? Então valorizavam a razão para a questão de pensamentos, a igualdade entre todos os cidadãos para não ter desigualdade, também o direito da liberdade, também se dava junto com a igualdade, o direito da liberdade, inclusive não só de pensamento, mas também de poder adquirir, né, várias coisas, inclusive terras, né, que desse período iluminista, muitas terras pertenciam ainda à igreja e também ao Estado, ou seja, o Estado absolutista, tá? A liberdade política, a liberdade econômica e também a liberdade religiosa, que na época alguns estados absolutistas adotavam, igual nós já vimos, adotaram o luteranismo, o calvinismo, continuaram com o catolicismo, o anglicanismo, como religião oficial do governo. Então essas eram as ideias
que os iluministas traziam então para aquele período. Então vale lembrar que é um período que o mundo está passando por várias reformas, na verdade, em todos os campos: político, econômico, religioso, né, científico, artístico. Então os iluministas, com várias ideias, principalmente ligado ao campo da política, que nós vamos ver agora, alguns deles com suas ideias, porque uma das críticas, como nós já sabemos, era a questão do governo, absolutismo, tá? O primeiro que nós vamos ver aí, e o pai, né, considerado um dos pais ou iluministas, é John Locke, tá? Era senhorzinho inglês. E qual era a ideia que ele trazia sobre essa questão de Estado? A ideia que ele trazia sobre a questão de Estado ou sobre sociedade é que, na verdade, a sociedade que moldava o homem para ele ser bom ou para ele ser mal. E que, na verdade, Deus ele não teria problema nenhum, ele não ia ter interferência nenhuma, na verdade, ele não justificava a questão de Deus, mas e sim da questão da sociedade que estava ali para organizar, dizer se o homem seria bom ou se o homem seria mal, ou se o homem ia prejudicar a sociedade. Ou seja, ele trazia que Deus não regia todas as coisas e, na verdade, quem fazia tudo acontecer, tanto de bom quanto de ruim, seria a própria sociedade, tá? Esse é o pensamento principal dele que nós temos. E o segundo que nós vamos ver é esse senhorzinho lindo, né? Montesquieu. A ideia principal de Montesquieu qual era? Era a descentralização do poder. Descentralização do poder seria o quê? Pegar o poder que estava na mão de uma pessoa só e dividi-lo, né? Principalmente na questão de executivo, legislativo e judiciário, né? 3 poderes aonde cada um seria independente, porém esses governos eles se autofiscalizariam. E isso aqui, as ideias de Montesquieu, principalmente as ideias principais dessa descentralização do poder, vão influenciar muito, tá, no tipo de governo adotado em vários países do mundo. Então, o movimento iluminista, os pensamentos iluministas, principalmente no campo político, vão influenciar muito as nossas... Outros que nós podemos ter aí, importantes que o professor colocou para vocês, seria o Voltaire, tá? Esse camaradinho aqui, ele foi, digamos, o mais revoltado de todos. A ideia central de Voltaire é o quê? Seria a liberdade da pessoa, do cidadão, a liberdade do seu questionar, a liberdade do seu poder ter alguma coisa, a liberdade de poder participar da vida política, e isso aí vai mexer muito com a questão do poder do rei. E as suas ideias também ligadas no campo do liberalismo, tá? Que nós vamos ver com 2 outros iluministas agora em diante. Husserl é esse que o professor colocou para vocês, esse senhorzinho lindo, cabelos cacheados, né? Husserl, qual era a ideia central sobre a questão governo, sobre a questão política, né? As bases de Husserl seriam bases democráticas, né? Onde o governo pudesse governar também, mas com a participação do povo, ou seja, não só ser um Estado absoluto, mas também saber ouvir as ideias, né, os anseios da população, onde também o cidadão pudesse participar dessa vida política, tá? E que ele deveria governar para o seu povo, na verdade. E os outros 2 últimos que o professor vai trazer, quer dizer, já trouxe, né, gente? Para você, vai ser Adam Smith, tá? Que é considerado o pai da economia moderna, do liberalismo, tá? Esse iluminista, esse filósofo, tá? As ideias principais dele vão ser ligadas no campo da economia, tá? Ou seja, do liberalismo, tá? Ou o que seria? Uma das críticas dele seria o poder financeiro, ou seja, todo o lucro está na mão do Estado. Para ele, na verdade, o Estado não deveria interferir na economia. E isso aqui vai chamar muito a atenção dos burgueses, porque, na verdade, sempre queriam
trabalhar e vender e poder lucrar sem a interferência do Estado. E para ele, um Estado seria realmente rico se ele demonstrasse o quê? Uma grande atividade econômica, principalmente uma atividade bem capitalista, onde pudesse expandir e lucrar mais, tá? Porém, sem o Estado interferir, mas ao mesmo tempo ele vai fazer com que o Estado ou com que a nação seja uma nação forte, uma nação rica. Aí sim o Estado seria poderoso, se caso tivesse esse poder de não ter a intervenção e fazer que realmente o seu país seja um país que lucrasse muito, né? Suas ideias vão influenciar muito no período da Revolução Industrial, alguns de seus ideais, e junto com Adam Smith vai ter também Quesnay, tá? Quesnay, a ideia dele também, ele pregava muito sobre a questão do liberalismo, porém, uma das coisas que ele mais batia na tecla e trazia naquela época vai ser a questão da agricultura ser a principal fonte de riqueza, ou seja, agricultura, produtos, comida, nunca vai poder faltar. Então, na verdade, o governo teria que investir nessa parte, né? Porém, sem ter que interferir, na verdade, diretamente na questão lucro, tá? É o que nós conhecemos aí dentro do campo econômico, laissez-faire, que é a não intervenção do Estado. Esses filósofos que nós vimos aqui, economistas, eles bateram muito e foram muito de frente com a questão política. Então o professor trouxe para vocês um resumido, um condensado de todos eles. Vocês vão estudar sobre eles em filosofia, alguns já estão estudando, alguns desses filósofos aí, porém nós vamos atentar no que eles fizeram no campo da política, tá? No campo da política e no campo da economia. Não só no campo da política e da economia, mas como também no campo da ciência, conhecimento científico, foi muito grande, gente. Foram muitos estudos, vários descobrimentos, principalmente com Isaac Newton, que foi um dos percussores aí. E o que vai acontecer nesse período aí de grandes descobrimentos, de grandes ideias que estavam sendo mostradas para a população? Dois camaradinhas muito inteligentes resolveram então pegar muito daqueles conhecimentos que tinham sido mostrados para a população, vários estudos, várias pesquisas que tinham realmente o uso da razão para chegar no conhecimento do produto final, montar um grande livro que na verdade foi chamado de enciclopédia, né? Você não vai ser do tempo, claro, que você ia para a biblioteca para pegar um livro, para pesquisar, onde ali tinha vários assuntos, nós chamamos de enciclopédia, tá? Então a enciclopédia que nós temos hoje, na verdade, nada mais é fruto de Denis Diderot e d'Alembert, em que tiveram essa ótima ideia de pegar o máximo que eles pudessem de conhecimento e colocar em livros, tá? Porque ficaria mais acessível, né, a informação, ficaria acessível o meio de levar, e eles passaram então aí mais de 20 anos, né, trabalhando em cima disso e fazendo ao todo 35 volumes, onde eles colocaram vários conhecimentos na parte matemática, conhecimentos na parte política, em todos os campos, na parte científica também. Então, se nós temos hoje até a Wikipédia, que você de vez em quando vai lá e pesquisa os trabalhos, porque eu sei, a Wikipédia, na verdade, é uma enciclopédia virtual, ou seja, todos os assuntos tinha ali naqueles livros. E isso foi de grande valia naquela época. E uma das coisas que nós vamos ver é que nós vimos que esses filósofos, eles colocaram algumas ideias, e suas ideias ligadas na questão do governo começaram a deixar inquietos todos os reis da época. Porque, na verdade, os reis eles não queriam perder o poder que tinha sobre a pessoa, sobre as pessoas, na verdade, sobre o cidadão. E o que acontece? Nesse tempo aí, alguns desses reis, né, absolutistas, ou desses que vieram, eles vão começar a fazer o quê? Eles vão começar a adotar essas práticas, essas ideias iluministas,
no seu sistema de governo, no seu sistema econômico, tá? Fazendo do absolutismo mesmo, regime absolutista, agora com ideias iluministas. Então, esses governos absolutistas que absorveram algumas ideias desses que nós vimos anteriormente, desses iluministas, foram chamados de absolutismo ilustrado, tá? Dentre eles nós temos aqui o rei da Prússia, Frederico, que foi o que mais se destacou. Temos rei Fernando da Espanha, tá? Temos vários reis, na verdade, da Espanha. O professor colocou somente alguns, tá? José da Áustria, Gustavo da Suécia e Catarina da Rússia. Mas o que mais se destacou aí foi Frederico, rei da Prússia. Então foram reis que na verdade tiveram um conhecimento sobre obras, tiveram um pouco de curiosidade e acabaram adotando para o seu governo, então, o que? Essas práticas, né? Essas ideias iluministas. E eles foram chamados de déspotas esclarecidos. Eram reis, então, que tinham um conhecimento maior sobre política, sobre economia, né? E que, na verdade, fizeram seus reinos, ou seja, os seus estados absolutistas, serem ótimos, serem prósperos e, ao mesmo tempo, eles acabaram não perdendo o poder sobre a população, né? Então nós tivemos aí o que foi esse movimento iluminista, que na verdade foi um movimento ligado na área do saber, tá? E esse movimento vai influenciar aí na independência dos outros países, vai influenciar inclusive na Inconfidência Mineira, que nós vamos ver também, porque faz parte da história do Brasil, na Revolução Francesa e nos diversos tipos de governo que nós temos hoje, vão ter base em algumas ideias iluministas, né? Será que é o homem que corrompeu a sociedade, ou será que é a sociedade que corrompe o homem, né? Quem que será? Então, várias ideias diferentes desses iluministas que fizeram a diferença e contribuíram muito para nós, não só no campo político, mas também no campo científico, né? Muitas ideias nós temos aí, leis de física principalmente, de química, que surgiram nesse período. Um período onde as pessoas realmente, depois de passar anos, né, vivendo de acordo com as explicações da igreja, puderam agora então fazer o quê? Ter acesso a algum tipo de conhecimento, por mais que fosse passado oralmente, né, mas começaram a absorver essas ideias e conhecer mais, tá? Esse foi um período que nós chamamos na ideia de iluminismo. Espero que vocês tenham gostado. O professor espera você na próxima aula, na próxima semana, tá? E um beijo para você. Fique em casa. Tchau!